Hoje eu quero te trazer uma nova perspectiva. Não uma nova perspectiva, mas uma visão sobre os acontecimentos que está acontecendo agora. Vi muita gente analisando tarifas, Fed, juros, cortes, importação, exportação. Mas sempre que está nesses momentos, eu gosto de tirar um pouco o zoom e ter um outro tipo de olhar. E eu faço isso para tudo, vocês vão ver, quem me acompanha já há mais tempo, sabe que o que eu mais gosto de fazer é tirar o zoom das coisas e ter uma visão mais macro, porque ajuda a gente a entender realmente o que está acontecendo. Eu acho que aqui a situação é a mesma coisa. Fala, gente, eu sou Isaac, se você já é inscrito no canal, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, não precisa se inscrever agora não, tá bom? Assiste o conteúdo, vê se ele é legal, se isso te acrescentar alguma coisa, aí você deixa seu like e você se inscreve, combinado? E agora a gente vai começar a adentrar um pouco nesse papo, entender realmente o que está acontecendo. Eu gosto de respeitar aquela máxima de a história nunca é igual, mas ela é muito, muito parecida. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a confiança no sistema americano está em xeque. Nos últimos anos era inegociável, todo mundo confiava no mercado americano, mas algumas coisas estão mudando. Talvez a pandemia tenha acelerado um pouquinho, talvez. A gente passou por algumas crises no governo americano nos últimos anos. A última grande crise foi ali em 2008, antes do Covid, e todo mundo está desconfortável com a situação. Esse eu acho que é o grande ponto. Investidores institucionais e grandes players, eles gostam de previsibilidade. E o que o governo americano vem trazendo é exatamente a falta dessa estabilidade. E não é o governo Trump, o governo Biden passou pela mesma coisa e os anteriores também já vinham tentando resolver esse problema, mas é um problema bem complexo de ser resolvido. Não é um simples jogo de dama, é mais como quase um xadrez 3D, né, que tem várias camadas, porque não é simples de resolver isso. Na minha visão, o que a gente está vivendo não é uma simples questão econômica ou crise econômica, uma crise tarifária, e sim um ciclo eleitoral intenso que está começando a se fechar o cerco. E para a gente entender um pouco disso, a gente vai ter que voltar no tempo. Na minha visão, a gente está próximo ao fim de uma era. O fim de uma era de um modelo baseado em expansão econômica agressiva, impressão de dinheiro desenfreada, e a dependência de terceiros que, de verdade, vai ser difícil reconstruir. Ó, e só para trazer aqui, eu não sou nenhum especialista, tá bom? Eu só gosto de estudar bastante sobre isso. Meu mercado é totalmente mercado de cripto, então tudo que eu estou trazendo aqui é puramente percepção e o que eu estou enxergando do mercado nesse momento. Mas só para você entender a situação atual dos Estados Unidos, vamos trazer isso para um exemplo de uma empresa. Vamos imaginar que você acabou de ser convidado para assumir uma empresa. Você, que está aí do outro lado da tela. E aí, quando você chega nessa empresa, algumas coisas não estão lá muito boas. A empresa parece ser muito boa, parece ser muito respeitada, parece ser muito interessante, parece ter um crescimento claro nos seus números, mas quando você entra na empresa, tem algumas coisas que não está fazendo tanto sentido. Primeiro, a empresa está endividada até o pescoço. Faz muitos anos que ela gera mais dívida do que receita. Mas isso, ok. Se você conseguir trabalhar muito bem com a dívida, você consegue ainda ter uma coisa legal. Mas a gente precisa de um tempo para isso. Mas seu produto principal está sendo abandonado todos os meses. Então, a todo momento, seu produto principal está sendo trocado pelo seu concorrente. E você não consegue fazer com que as pessoas voltem a comprar seu produto. E para você ter mais margem de lucro, você pegou basicamente sua fábrica e terceirizou isso para outro local. Porque aí você só cuidaria de serviço, de coisas administrativas. Toda a produção estaria em outro local. Tem uma questão também do time. O time está muito dividido. Ninguém sabe se a empresa vai para frente, se essa empresa vai se reestruturar. Tem intrigas internas de pessoas tentando resolver os problemas e tem pessoas que não querem que esse problema seja resolvido porque está muito confortável para ela. Qualquer movimento que for feito, por exemplo, o salário dessa pessoa pode cair e ele não vai receber o bônus. E o seu principal concorrente, que eu falei que as pessoas estavam comprando, ele vem entregando produtos cada vez melhores, mais barato, com mais eficiência. E ainda investe em outros diversos parceiros que estão ao redor dele para fortalecer ainda mais a posição dele. Enquanto tudo isso acontece, o diretor ou CEO dessa empresa finge que está tudo bem. Ele continua pegando caixa que foi feito durante anos e gastando, ele simplesmente continua pagando bônus e deixando todo mundo feliz. Ele sempre vai fazer grandes promessas do tipo, cara, a gente vai melhorar, vai passar por isso e vai estar tudo certo.
Isso soa familiar para você? Porque é exatamente o que está acontecendo não só com os Estados Unidos, mas com diversos países ao redor do mundo. Nessas últimas viagens que eu fiz, por acaso, eu passei por alguns locais que foram grandes pontos de revolução e de centros de negócio ao redor do mundo. Passei por Veneza, passei pela Holanda, passei pela Inglaterra, e todas elas foram muito importantes na história do mundo. E quando eu estava nessas cidades, para entender melhor a história, o que tinha acontecido, eu fui ler também bastante coisa econômica do que acontecia há muitos anos atrás, né? Por que elas viraram essas potências e por que elas pararam de ser essas potências? Acho que o mais interessante é saber, cara, como que se desenvolveu? O que eles criaram de negócios? O que foi criado aqui nessa cidade? Foi, cara, por que acabou? E nos últimos anos a gente passou por 5 grandes gerações de presença em poder global. A gente viu Veneza, a gente viu Gênova, Holanda, Reino Unido e agora Estados Unidos. E cada um teve sua era de ouro. A gente teve Veneza no comércio do Mediterrâneo, a gente teve Gênova com finanças e créditos ali inovadores na época, a Holanda com o primeiro comércio global, e a gente teve o Reino Unido com a Revolução Industrial. E agora os Estados Unidos com o dólar, com a industrialização e a globalização. E principalmente o consumo. Todos esses países têm algo muito em comum quando a gente fala do declínio. O Ray Dalio, que é, cara, um dos maiores nomes que a gente tem no mercado, no livro dele, ele traz um caminho bem interessante. E ele mostra como potências globais seguem o mesmo ciclo. Crescimento, excesso de crédito, endividamento, impressão de dinheiro, inflação e colapso econômico. E normalmente essa impressão de dinheiro, ela acontece para financiar a expansão desse país e também para continuar investindo em poder bélico, para manter seu status de principal país do mundo. Então todas essas histórias seguiram esse mesmo ciclo. Todas elas. E o Ray Dalio fala no livro, quando uma dívida ultrapassa um certo nível de valor, a moeda enfraquece e o império também. Então isso aconteceu no passado. E te dando um spoiler, antes do final do vídeo, o que eu sinto é que talvez estejamos vendo isso com os Estados Unidos. Mas é um talvez. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Além do Ray Dalio, eu também li sobre dois caras, que eu até deixei anotado aqui os nomes, é Carmen Reinhard e Kenneth Rogoff. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês olharem. Eles analisaram 800 anos de dados e 66 países. E eles também identificaram um padrão sobre dívida, que é uma coisa que os Estados Unidos está, aquela dívida impagável. E eles falam que quando a dívida pública ultrapassa 90% do PIB, o crescimento econômico desacelera significativamente e grande maioria desses países quebram. E o título do livro é até uma ironia, porque o título do livro é Sempre que um país chega perto do colapso, dizem que dessa vez é diferente, mas nunca é. Eu deixei também anotado aqui alguns dados dos Estados Unidos para vocês ficarem por dentro. A dívida pública nos Estados Unidos está em 124% do PIB. Isso foi ano passado. Aproximadamente 34 trilhões de dólares. E os Estados Unidos, por ter terceirizado boa parte da sua indústria, hoje ela representa menos de 10% do PIB. Quer dizer que o país começa a se tornar improdutivo. Era 28% em 1960. Hoje ainda o dólar é a melhor moeda que nós temos. Mas de tempos em tempos ele vem sofrendo pressão de outros países para utilizar outras moedas. Como, por exemplo, China, Rússia, Irã. Até nosso país, o Brasil, também está tentando sair um pouco do dólar. E tudo no momento agora está meio que colaborando para esse caos só aumentar. Então a gente tem guerra da Ucrânia, que rompe cadeias de suprimento, a gente tem conflitos no Mar Vermelho, que afetam todo o fluxo marítimo global, e nós também temos Taiwan, que é hoje, de verdade, acho que não tem nem como descrever, talvez o lugar mais importante do mundo hoje é Taiwan. Se você não sabe, eles produzem quase todos os chips dos planetas que a gente usa para tudo. Para computador, câmera, celular, tudo que a gente vê que tem algum chip, com certeza eles vieram de lá. Já que eu já falei tudo dos Estados Unidos, agora eu vou falar da outra ponta. Do outro lado, nós temos um governo que tem um playbook de anos e anos que vai ser executado, não importa quem é o líder que entre. Não concordo com nada da China, só estou trazendo dados, tá? Para mim, o principal ponto que nós temos ter é liberdade, e a gente sabe que na China você não consegue ter liberdade. Existe sim uma pressão social muito forte lá. Mas esses dados aqui, essas informações são discutíveis. É a realidade. A China se tornou a fábrica do mundo. Todas as grandes indústrias estão lá, usando a China com mão de obra barata. Então todo mundo ficou muito dependente da China. A China nesses últimos anos acumulou trilhões de dólares em suas reservas.
E agora ela financia diversas infraestruturas ao redor do mundo pela via Belt and Road, que basicamente eles estão trazendo como a nova rota da seda. Em 2024 eles investiram 120 bilhões de maneiras estratégicas em outros países. Em 2000 o PIB da China era 1/7 do americano. Hoje já é 70%, em paridade no poder de compra. A China vem formando 5 vezes mais engenheiros que os Estados Unidos e vem liderando registros de patente em inteligência artificial, energia e telecomunicação. Quando a gente olha o histórico, parece realmente ser a mesma história, mas só que mudando seus atores. Se a gente fala, por exemplo, do Império Romano, que aí sim foi um grande império. Agora há pouco eu listei cidades que representaram grandes pontos econômicos ao redor do mundo. O Império Romano realmente foi um grande império que dominou ali desde o norte da Europa até ali um pouco norte da África. E eles foram, tipo, gigantescos. Mas o império foi caindo lentamente. Por que o Império Romano ruiu? Por causa de guerras? Também, mas o principal ponto da queda do Império Romano foi a sua moeda. Começaram a ter gastos públicos descontrolados, começaram a falsificar dinheiro para que eles pudessem imprimir mais e, consequentemente, continuar financiando a expansão de Roma e financiando as guerras. A moeda foi desvalorizada de tempos em tempos e, do mesmo jeito que a gente faz impressão hoje, sem olhar para o futuro, eles começaram a fazer isso misturando ali o denário, que era uma moeda de prata, com outros metais preciosos, até que a gente chegou no momento de 5% apenas de prata em um denário. Fora corrupção, fora segurança terceirizada, fora controle social, fora outras 500 coisas que estavam acontecendo em Roma, que colaborou para que essa queda fosse acontecendo ali lentamente através do tempo. Só que o grande ponto é que as pessoas, em algum determinado momento de Roma, parou de aceitar o dinheiro e não fazia mais sentido confiar no governo. Isso aconteceu, isso é história, é só parar e ler. Mas agora, se você troca Roma por Estados Unidos em tudo isso que a gente conversou, só falta essa última coisa. Só que alguns países já não estão querendo mais utilizar o dólar nas suas negociações. Então já tem gente começando a recusar o dólar. Ainda não sua população. Já tem estruturas hoje que não querem aceitar o dólar. E aí eu volto à pergunta, será que nós estamos vendo a mesma coisa que se repetiu em Roma, Veneza, Gênova, Holanda, Inglaterra, a gente está vendo com os Estados Unidos agora? Nós não sabemos, a gente só vai conseguir entender isso quando a gente estiver lá na frente, olhar para trás e falar, nossa, realmente a história se repetiu. Agora é muito difícil de falar tudo isso. E eu vi muita gente tentando acertar, nossa, é isso que vai acontecer, o Trump está tomando péssimas decisões, o Trump está tomando boas decisões. As pessoas, puramente pelos seus vieses políticos, ficam tentando decidir o que é certo e o que é errado, quando na verdade a gente não sabe. Beleza, o que vem pela frente, já que ninguém sabe o que vai acontecer? O que eu sempre faço é listar possibilidades. Por exemplo, o primeiro cenário, se os Estados Unidos fizer tudo direitinho, Trump conseguir reerguer os Estados Unidos, a gente vai continuar com a hegemonia do dólar, o dólar vai continuar ali muito firme, principal moeda do mercado, e os Estados Unidos vai sair mais forte do que nunca desse momento, porque está no momento de crise. Mas também temos que olhar para um outro cenário, que seria a China assumindo a liderança global. E aí ela pode reformular toda a ordem, colocando yuan lá no meio, colocando sua própria estrutura, sua própria indústria para rodar tudo. Mas também temos um cenário que o mundo pode se tornar muito mais multipolar. A gente tem BRICS, a gente tem a ASEAN, a gente tem a Euroásia, a gente tem vários polos que acabam se conversando, criando modelos econômicos que são interessantes para todo mundo. E a gente pode ir para um caminho desse também, onde a gente não teria mais uma grande potência, e sim alguns conjuntos de potências trabalhando todo mundo junto. E temos ainda um cenário que é o que eu acabo acreditando, porque é o que eu estudo mais, é o mercado que eu estou mais imerso, que é a descentralização de tudo. A descentralização pode ganhar força do mesmo jeito que ela ganhou força lá em Roma, quando Roma caiu e a gente teve a descentralização das cidades. A gente viu ali pessoas saindo de Roma e começando a criar suas próprias cidades e, a partir disso, financiando e construindo os seus próprios negócios. E a gente teve essa etapa de descentralização em Roma. Aqui, possivelmente, a gente também veja um pouco dessa experiência e as pessoas vão perder realmente a total confiança do governo com o seu dinheiro. E aí a gente tem uma grande força da descentralização para que isso aconteça, porque hoje a gente tem tecnologia suficiente para isso. Isaac, se você fosse para apostar em alguma coisa, qual que você apostaria? De verdade, eu continuo acreditando na descentralização. Os outros, eles podem acontecer e não importa qual realmente vai acontecer para a gente. O que importa é o que a gente vai acabar usando a nosso favor.
Porque quem enxerga esse tipo de ciclos maravilhosos, onde você consegue aproveitar essas quedas de preço, e quando a gente fala de dinheiro, e aqui a gente fala muito de investimento, cara, é o melhor momento para você se posicionar. Não é o melhor momento para você correr para as colinas e falar que tá tudo errado. Não, aqui é o melhor momento para você se posicionar e ganhar com isso. A história sempre traz sinais, a história sempre mostrou isso acontecendo, e eu acabei de mostrar para vocês várias coisas que aconteceram nos últimos grandes impérios e como que eles ruíram. Mas a única coisa que a gente pode fazer é olhar esses sinais, ler e tentar se posicionar o quanto antes para aproveitar tudo que tem no mercado. Então, aproveitem esse momento, porque é um momento que talvez a gente nunca mais veja.